E um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são 2 conteúdos diários. O primeiro 6 horas da manhã, o segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é quinta-feira, dia 17 de abril. Neste conteúdo de agora, vamos falar sobre a partida de ontem. 2 para o Botafogo, 2 para o São Paulo, no estádio Newton Santos, Campeonato Brasileiro, a 4ª rodada. Mais um vexame, né? Podemos colocar assim? Mais um vexame nesse Campeonato Brasileiro. Apesar que no segundo tempo, no abafa, o São Paulo recuou, o Botafogo no abafa, conseguiu um empate, poderia até ter vencido o jogo, mas dentro de casa esse resultado é mais um vexame nesse Campeonato Brasileiro, a equipe comandada pelo Renato Paiva. Eu vou fazer diferente nesse conteúdo, tá? Eu não vou dar as notas, não vou falar quem foi o craque, não vou falar quem foi a baranga. Eu quero primeiro falar do jogo e na segunda parte do vídeo eu quero falar sobre os jogadores e sobre o técnico. A gente tá, claro, criticando com razão o trabalho do Renato Paiva, não é um bom trabalho. Tem uma semana que eu tô falando isso aqui, mas tá cedo, mas já tem uma semana que eu tava falando isso aqui. Olha, o que eu tô vendo eu não tô gostando muito. Mesmo com os resultados ali contra o Cara Bobo, até contra o Juventude, a vitória, eu fiz críticas aqui no canal. E a galera tava falando, você tá sendo muito precipitado, tem que ter calma. Mesmo nas vitórias, eu já vinha apontando alguns erros do Botafogo, falei da saída de bola, entre outras coisas. Mas não é só ele que é o culpado. Os jogadores também são culpados. Muitos erros individuais, o Botafogo perdendo gols. Cara, o que o Barbosa fez ontem, o zagueiro Barbosa tá de brincadeira. Aí tem certas situações dentro do jogo que a culpa não é do técnico. Então, eu quero falar dos jogadores e também do trabalho do Renato Paiva, porque a gente tem que saber dividir também. Eu não vou ficar aqui jogando só na conta do técnico, não. Eu acho que ele é culpado também, mas os jogadores também têm a parcela de culpa. Vamos analisar isso tudo. Mas antes, cara, dá aquela moral, posso contar com vocês? Inscreva-se no canal, deixe seu like, estamos querendo chegar aí aos 50 mil inscritos, conto com a ajuda de vocês. Ative o sininho para você não perder nada, todas as notificações, ficar por dentro de tudo que acontece no Botafogo. Se puder, se quiser, vire membro do canal, R$ 2,99 ao mês, participa do nosso grupo do WhatsApp. Olha, eu tô bem estressado, de verdade, eu tô muito estressado, mas eu vou tentar manter a calma, porque... Cara, o Botafogo, a gente ama o Botafogo, tudo que a gente passou ano passado, a gente gostaria que esse ano se repetisse, a gente quer, né? Ainda dá tempo, então a gente fica bem estressado. Mas vamos analisar com calma tudo. Primeiro eu quero falar do jogo. Eu começo falando sobre esse lance, né? Cara, pênalti claro pro Botafogo. Ele trança, o jogador do São Paulo, ele trança o pé do cuiabano e ainda empurra o jogador em cima. O cara empurra o cuiabano em cima e ele trança o pé do cuiabano. Isso aí é pênalti claro. O juiz marcou e o VAR se meteu. Na minha opinião não, né? Pelo menos o que eu achava é que quando o árbitro marca dentro de campo, pode ser um lance interpretativo. O árbitro interpretou que isso foi pênalti. Eu achava que o VAR não pudesse se meter. Eu, pelo menos, achava que o VAR, nesses lances interpretativos, ele não pudesse se meter nesses lances. E ele se meteu e acabou anulando aí o gol do Botafogo, tá? Dito isso, o Botafogo não fez um grande jogo. Claro, o goleiro do São Paulo, Rafael, também fez grandes defesas, mas o Botafogo não fez um grande jogo, mas a gente tem que abrir falando sobre o pênalti que não foi marcado pro Glorioso. Depois teve um gol ali anulado do São Paulo, eu achei que foi bem anulado. O jogador, ele tenta proteger, ele atrapalha na jogada ali. Eu achei o gol do São Paulo bem anulado. E se eu achasse que não, eu falaria aqui, porque eu também não gosto de perder muito tempo falando de arbitragem, porque é em vão, né? Vai mudar o quê? Tá lá, o Edinaldo é o presidente da CBF, todo mundo concordou, inclusive o John Textor. Então falar de arbitragem é falar nada, porque nada vai mudar. Enfim, falando sobre isso, mas deixando claro que Botafogo teve um pênalti, isso abala também
o coletivo, né? O psicológico não deveria, mas isso acaba abalando também o coletivo psicológico dos jogadores. Aí, cara, aos 7 minutos do primeiro tempo, o Igor Jesus deu um passe para o Savarino, ele soltou uma bomba, aí começa o goleiro Rafael a fazer uma grande partida, espalmando. O Botafogo ontem com um time ofensivo, um time com lampejos, daquele que nós tínhamos ali rápido, forte. Ele coloca o Cuiabano na esquerda junto com o Matheus Martins. No nosso pré-jogo ontem, eu falei que talvez ele faria isso. Eu dei minha opinião. Eu falei, eu acho que ele vai colocar o Cuiabano e o Matheus Martins juntos. E ele colocou. Então ontem ele colocou um Botafogo mais ofensivo, com o Savarino fazendo a função de camisa 10. Espero que o Patrick de Paula nunca mais entre nessa função de camisa 10, porque não é a função do Patrick de Paula. Depois, cara, aí começa a situação. Gol do São Paulo, gol do Ferreirinha. Uma sobra após o escanteio. Aí eu tô vendo a galera pegando no pé do Barbosa. O Barbosa que deu o escanteio pro São Paulo. A culpa do escanteio foi do Barbosa. Cara, assim, é difícil, né? Porque é uma noção de espaço. Como é que você consegue ter essa noção de espaço? Porque a bola passa pelo John, a bola fica 1 metro do gol. O Barbosa vai fazer o quê? Vai abaixar a cabeça? Vai ficar contando com a sorte? Então, assim, eu achei até ali a situação do gol, do primeiro, que o Barbosa gera o escanteio para o São Paulo. Eu, sinceramente, eu não consigo enxergar a culpa do Barbosa por ter gerado o escanteio. Eu acho que, claro, a gente vendo o jogo é mais fácil, né? Não era para ter dado escanteio pro São Paulo, mas naquela situação, a bola passando do John, 1 metro do gol, o cara não vai abaixar a cabeça, o cara não vai ficar contando com a sorte. Então, eu nem vejo culpa do Barbosa nesse gol, tá? No primeiro, gerando escanteio pro São Paulo. Para mim, cara, a maior culpa, o maior erro no primeiro gol do São Paulo é o que não tem ninguém no rebote do Botafogo. Sai o escanteio, não tem ninguém no rebote, fora da área. Os jogadores do Botafogo estão todos dentro da área. E o Marlon Freitas, cara, o posicionamento horrível dos jogadores. E o Marlon Freitas dá o chute pro Ferreirinha. Ele não era para dar o chute pro Ferreirinha. Ele era para fechar o chute e dar ali o cruzamento, a linha de fundo. Porque o Vitinho já estava fazendo a cobertura. Então, cara, eu acho que o erro foi não ter ninguém no rebote, fora da área, todo mundo dentro. E o Marlon Freitas ali no Ferreirinha, ele deixou o Ferreirinha cruzar, ele tinha que dar a linha de fundo, porque o Vitinho já estava fazendo cobertura. Não, o Marlon Freitas dá o chute e o Ferreirinha faz um golaço. Então, para mim, os erros principais foram esses. 3 minutos depois, o Savarino vai lá, faz um golaço no ângulo, empatando a partida. Aí depois tivemos ali, como eu disse, o gol do São Paulo, bem anulado do Ferrareses. Ali o Ferrareses fez o gol, Matheus Alves estava impedido, isso ali no final do jogo. E aos 57 minutos do primeiro tempo, no finalzinho do primeiro tempo, assim, aqui foi um lance bizarro do Barbosa, né? 2-1 para o São Paulo no final do primeiro tempo. Aqui eu achei falha do Barbosa. Cara, sabe quem o Barbosa me lembrou? Ele me lembrou, o Canu fazia muito isso. Ele afundou, cara. Pra que ele afundou? O Barbosa tava marcando o John. Aqui eu achei falha do Barbosa. Ele afundou sem necessidade. Afundou, ele tava marcando o John no lance. Então, gol do André Silva. Gol do São Paulo, 2-1 no final do primeiro tempo ali. Aí sim eu achei realmente falha do Barbosa. Perdido, marcando o John. Aí no segundo tempo, né, o Botafogo volta buscando a pressão, claro, perdendo o jogo. O Rafael salvando, um chute do Savarino. Tivemos aqui também uma cabeçada do Igor Jesus, o rebote do Matheus Martins. O Botafogo pressionando, o Botafogo querendo o resultado. O Botafogo cresce no jogo também, o Botafogo vai para cima do São Paulo. Muito também porque o São Paulo, ele recuou muito. Não foi nem tão méritos também do Botafogo. O Botafogo vai pra cima, o Botafogo vai no abafa, desorganizado. O Botafogo não vai organizado, o Botafogo vai desorganizado pra cima do São Paulo, em busca do empate. Muito também porque o tricolor paulista recuou. O São Paulo recuou muito e isso acabou sendo favorável para o Botafogo. Aí começou as alterações ali do
do Renato Paiva, a torcida chamando ele de burro. Na segunda parte do vídeo eu quero falar sobre ele, sobre os jogadores. A torcida chamando ele de burro, não concordando com algumas substituições. Pra mim aqui a mais bizarra foi ele ter colocado ali o Patrick de Paula no lugar do Gregory. Ele não teve peito para tirar o Marlon Freitas, porque o Patrick de Paula, ele era para ter entrado no lugar do Marlon Freitas. Ele tira o Gregory. Por quê? Porque, cara, ele não tem esse elenco na mão. Ele não tem, ele tem medo, ele não tem convicção no que tá fazendo. Ele ficou com medo de tirar o Marlon Freitas porque já tinha tirado o Marlon Freitas no jogo anterior. O que ele faz? Ele tira o Gregory para botar ali o Patrick de Paula, mas era para ter tirado o Marlon Freitas, mas ele não teve coragem. E nisso o Botafogo foi e fez ali o gol do empate, 2-2, Igor Jesus testou bonito, cruzamento ali no escanteio do Savarino e acabou ali o jogo ficando 2-2, tá? Fica aí que eu já volto. Aí eu quero falar dos jogadores, são culpados sobre esse momento, claro, o Renato Paiva também, mas o Renato Paiva ele não é o culpado sozinho. A gente tem que saber separar as coisas, porque são vários culpados nesse momento e a gente fica assim, sem saber o que pensar, né? Qual a expectativa que a gente tem pro Botafogo nesse momento? Cara, eu não sei, de verdade. Eu olhando o Botafogo jogar, eu não sei qual a expectativa que eu tenho. Fica aí, já volto. Tô voltando aqui pra gente finalizar, mas antes peço pra vocês aquela moral, compartilha esse vídeo nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguense, e vocês participam pra gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. Olha, primeiro eu quero falar sobre os jogadores, tá? São muitos erros individuais. Uma coisa de positivo que eu vi ontem foi que quando termina o primeiro tempo, o Botafogo tá perdendo o jogo por 2-1, os jogadores se reuniram à beira de campo, fizeram uma reunião após ali o fim do primeiro tempo, e depois o Botafogo volta, como eu disse na primeira parte do vídeo, abafando o São Paulo, indo para cima de forma desorganizada, mas o Botafogo volta, indo para cima do São Paulo, o goleiro do São Paulo, Rafael, fazendo grandes defesas, mas isso me chama atenção positivamente. Quando termina o primeiro tempo, os jogadores vão à beira ali no círculo central do campo, fazem uma reunião e a gente viu que eles não ficaram satisfeitos ali, não estavam confortáveis com o resultado. O Botafogo termina o primeiro tempo perdendo o jogo e eles se reuniram e não estavam gostando disso. Isso eu achei positivo em relação aos jogadores. Agora, muitos erros individuais. Por exemplo, o Barbosa. Cara, assim, tem que ter um técnico ali, o Renato Paiva, tem que ter alguém em cima do Barbosa. Ele é um cara que ele tem muita vontade, ele é muito competitivo, ele é muito sanguíneo. Mas, cara, essa muita vontade que o Barbosa tem atrapalha não só ele, mas atrapalha o time todo, cara. Ele gera contra-ataque, ele quer sair pro ataque, ele tenta forçar um passe por dentro. Cara, assim, o Barbosa, ano passado, cara, o Arthur Jorge teve trabalho com ele no começo, tá? O Arthur Jorge botou ele no banco, deu esporro na beira do campo ali depois do jogo. A gente lembra o Arthur Jorge ano passado, dentro de campo, dando esporro no Barbosa. Cara, é um cara que eu sei que ele é competitivo, eu sei que ele é sanguíneo, mas isso atrapalha muito, cara, porque quando o Botafogo tá perdendo, principalmente, ele quer resolver. Ele agora cisma que é o Gerson, né? Ele cisma que é o Gerson, querendo dar lançamentos de 300 metros. Então, se realmente o Barbosa alguém tem que conversar com ele, ou ele vai acabar no banco, tá? O Bastos voltando, eu não duvido nada a zaga ser Bastos e Jair. Cara, Matheus Martins, ontem ele foi titular. O Matheus Martins, eu tô cansado de falar aqui no canal, a minha tese. Ele tem que jogar no lado direito. O Matheus Martins, ele é igual o Júnior Santos. Ele ataca o espaço. Ele vem da linha de fundo para dentro, mas ele não tem o cacuete de cortar para a esquerda. Então, acho assim, o Matheus Martins, ele gosta de ir muito para a linha de fundo, só que ele não corta para a esquerda. Ele não tem esse cacuete. Ele é igual o Júnior Santos, ele ataca o espaço. Então, assim, eu acho que o Matheus Martins
Ontem, por exemplo, ele poderia ter ido para a direita, você botava o Jefinho na esquerda, nem precisava botar o Jefinho na direita, botava o Matheus Martins para a direita, botava o Jefinho na dele, na esquerda. Eu continuo afirmando, o Matheus Martins, ele tem que jogar do lado direito ali, alguma coisa me diz que por ali ele é melhor. Cara, o Arthur não tem substituto, então a gente pega no pé também, a gente já tá irritado com esse momento do Arthur, mas não tem substituto, então fica até difícil reclamar. Você vai tirar o Arthur, você vai botar quem? Então, cara, o Arthur não abre uma jogada, cara, ele funila, né? Ele afunila o jogo todo, ele fica do lado do Savarino. Então, assim, o Arthur realmente tá bem irritante também. Então, aqui são alguns dos erros individuais, o Botafogo perdendo muitos gols que não podem perder. Então os jogadores também têm culpa sim, erros individuais em alguns lances ali, até que geram perigos, gols, e aí a gente tem que tirar um pouco da conta do Paiva. Agora, falando do treinador do Renato Paiva, 1 mês, né, gente? Ele teve 1 mês para trabalhar, isso tem que ser lembrado. Qual técnico aqui no futebol brasileiro tem 1 mês para trabalhar? Ele teve. Cara, ele gosta de jogar com os laterais abertos, os pontas por dentro, essa é a maneira dele de jogar. Ele não muda por nada, e isso que me irrita. Ele só muda quando o Botafogo tá precisando buscar o resultado, aí ele coloca o Mastriani junto com o Igor Jesus e começa a bola na área, começa o abafa. Tirando isso, ele só tem esse jeito dele de jogar. Os laterais como ponta e os pontas como meias por dentro, ele só tem uma forma de jogar, e isso me irrita muito. Falando em Mastriani, por menos a galera crucifica o Juan Cruz. Ele jogou menos tempo do que o Mastriani e a torcida crucificou. Vou falar uma coisa pra vocês, esse Mastriani, pelo amor de Deus, chuta de qualquer jeito, tem chances de gols, não faz. O Mastriani, por menos, a torcida crucificou o Juan Cruz, né? O Mastriani, não vejo ninguém reclamar dele, por que será, né? Mas enfim, então, cara, o Renato Paiva, ele, como eu disse, não teve coragem ontem de tirar o Marlon Freitas para botar o PK, tirou o Gregory. O time desorganizado, a gente vê que o ambiente não tá bom, falta jogadores diferentes sim, como Almada, Luiz Henrique, jogadores que botam a bola debaixo do braço, resolve os jogos. Ontem o Savarino fez praticamente isso, fez um gol, perdeu outro, o Igor Jesus tentou, mas faltam jogadores diferentes nesse elenco, isso eu concordo, mas o time não chuta, cara, o time não chuta no gol, o Botafogo não cria chances de gol. Como é que o Botafogo não cria chances de gol? O Botafogo ontem teve várias chances de gol. Cara, quando eu digo não cria chances de gol, é com jogadas criadas. O Botafogo não cria jogadas. A única jogada que o Botafogo criou ontem foi no primeiro tempo, que o Igor Jesus, ele deixa o Savarino na cara do gol. Essa foi uma jogada, foi uma bola, ali é uma bola trabalhada nesse lance. O resto é lançamento por trás dos zagueiros do Marlon Freitas e os laterais cruzando bola na área para os jogadores do Botafogo cabecear. Essas são as jogadas do Botafogo, essas são as jogadas do Botafogo. Lançamento por trás dos zagueiros, da maioria das vezes o Marlon Freitas dando o lançamento, e os laterais cruzando bola na área para os jogadores do Botafogo cabecear. Então, quando eu digo que o Botafogo não cria chances de gols, é chances de gols com jogadas criadas. Ontem teve uma. Então, cara, não tem evolução tática. A gente pega o Palmeiras na primeira rodada, jogando de forma reativa. O Palmeiras dando espaço, o Palmeiras estava muito pressionado. E o Botafogo joga bem aquela partida contra o Palmeiras de forma reativa, tendo espaço, o Palmeiras pressionado, mas depois disso, cara, até os jogos que o Botafogo ganhou, foi no abafa, foi no sufoco. Pega o jogo contra o Cara Bobo, o Botafogo ganha o jogo do Cara Bobo, depois do gol de falta do Patrick de Paula, que ele bate aquela falta, a bola desvia, entra. Então os jogos que o Botafogo ganha é no abafa, é ali no sufoco. Então, cara, realmente e falta muita convicção do treinador, né? Cada jogo escalando o time de forma diferente, jogadores em outras posições, e falta convicção no trabalho também, falta convicção no que ele quer, né? Não vejo evolução, não vejo mesmo, e tá realmente difícil o trabalho do Renato Paiva. Se você chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, cuida e fiquem com Deus.
Boa quinta-feira, tudo for saindo relacionado ao Botafogo. 5 horas da tarde eu tô de volta, sempre com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Forão, tá difícil, gosto mais de você do que de mim.